Pessoal, o que eu quero com vocês aí, né? De coração, quero fazer o possível para poder ser o mais objetivo possível. Isso aqui não é uma aula que dá para ser feita em 1, 2 horas. Isso aqui é aula para questão de um mês, para ser assim, bem aproveitada, mas a gente vai fazer o possível para acabar do início ao fim hoje e tentar extrair o mais objetivo e o mais direto possível para fins de prova oral, tá? A gente não está aqui para ensinar, porque eu acredito que vocês já tenham tido muito contato com essa disciplina e eu acho que eu vou focar nos pontos ali principais para a gente formar uma base bem sólida de criminologia para a prova oral. Então, a gente está aqui com o objetivo de passar novamente na prova oral, né? Que vocês já provaram que vocês têm condição. Falei para o Paulo, tá? Numa banca. E a gente está tendo que provar novamente que somos capazes, né? Mas o que a gente tem é isso e vamos iniciar, né, pessoal? Pessoal, quem quiser fica à vontade para interromper, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá bom? Se for uma dúvida que demanda uma explicação muito longa, prolongada, aí no particular depois eu falo, tá bom? Então vamos lá. Perfeito. Bom, pessoal, o que é importante aqui? Uma possível pergunta de arguição pode ser: diferencia a criminologia da criminalística. Pessoal, criminologia, ela não tem relação nenhuma com a criminalística, é uma ciência, né, que estuda o ser humano, a participação do ser, estuda o crime enquanto fato, né? Então, para ser um fato, ele tem vários fenômenos que vão contribuir para aquela ocorrência, tanto endógenos quanto exógenos, né, na situação criminal. Então, ela estuda o ser humano, é uma ciência do ser. Tá bom, pessoal? A criminalística é uma ciência que ela apoia, é uma ciência auxiliar à justiça, da justiça, é uma ciência jurídica, tá? Que vai analisar as questões extrínsecas do crime ali, né? Pessoal, tudo que está no meu material aqui foi questão de cobrança de prova oral. Então, eu até coloquei ali num retângulo embaixo: o criminólogo é um profissional que estuda o fenômeno criminal, suas causas, consequências e respostas sociais. Isso foi uma pergunta de prova oral, tá bom? Desse último certame nosso. Mas, sinceramente, acredito que eles vão ser bem ali objetivos nessa vez, tá bom? Vamos lá. Então, a gente está falando agora de criminologia. O que é criminologia? A gente tem que entender, primeiramente, qual que é o significado da palavra criminologia, ou seja, a etimologia, né? A origem da palavra. Não confunda com etiologia, tá? Etimologia é a construção, a origem da palavra. Então, o que quer dizer a palavra criminologia? Estudo do crime, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A palavra criminologia, que quer dizer estudo do crime, ela foi criada, né? A primeira vez que foi utilizada foi por Poltonar em 1879, mas ela ganhou relevância, ela ganhou força, tá? Com a obra, né? Criminologia de Rafael Garofalo em 1885. Então foi posteriormente que ela ganhou assim a sua relevância, porque Garofalo trouxe o conhecimento da criminologia para o ordenamento jurídico da época, tá bom, pessoal? Então, criminologia, estudo do crime, criada a primeira vez, foi ouvido por Paul Topinard, mas quem consolidou o conceito de criminologia foi com a obra de Rafael Garofalo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, por que a criminologia é uma ciência? Isso aqui tem que estar muito bem consolidado, muito bem esclarecido para vocês, porque ela possui função, método e objetos próprios de estudo, tá bom? Não guarda relação nenhuma com o direito penal. Qual que é essa relação que eu costumo fazer, até uma analogia, né? A gente tem o direito penal, a gente tem a política criminal e temos também a criminologia. Eu costumo fazer uma analogia, assim como está escrito na nossa Constituição, a tripartição dos poderes, né? A gente tem o poder legislativo, executivo e judiciário. Eles não são autônomos, mas eles são harmônicos entre si. Então, a gente tem o direito penal, a política criminal e a criminologia sendo independentes, autônomos, mas eles são harmônicos entre si, ou seja, eles se conversam, tá? Então, o direito penal, qual a característica que ele tem? É uma ciência normativa, é uma ciência axiológica. Que palavra é essa, axiológica? Uma ciência que estipula valores a uma conduta, ao que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Simplesmente isso, não analisa o ser humano. Então, uma ciência normativa, estritamente normativa, do dever ser, ou seja, como devamos ser, tá bom? A política criminal. A política criminal, ela já enxerga o crime quanto valor. Como assim quanto valor? Bom, estratégias, meios, políticas públicas para controlar a criminalidade, e a criminologia, por fim,
não menos importante, ela enxerga o crime enquanto fato, enquanto um fenômeno muito mais abrangente, estudando, sim, o ser humano, as causas, as consequências do crime, o que levou, o que motivou esse crime ocorrer, as causas endógenas, as causas exógenas, ou seja, causas internas, externas que levaram ao crime, o meio social, né, questões biológicas, psicológicas e dentre outras, tá bom, pessoal? Assim como eu falei, tem muita coisa assim no slide que ainda ficou, porque foi objeto de cobrança na prova oral. Ali, política criminal atuarial, acredito que não vai ser cobrado, tá? É muito, muito aprofundado, mas foi objeto de cobrança da prova oral. O material completo da Adaptacol, que eu elaborei para a prova oral, tem basicamente 300 páginas, tá? 300 páginas, slides, vamos dizer assim. Então, lá tem tudo, tá, pessoal? Então, assim, eu oriento a vocês lerem, se puder, tá? Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas vamos, aqui eu vou passar o que realmente é o objetivo que eu acredito que tem a maior relevância, tá bom? Ô, Paulo, ainda essa questão de definição de biopsicossocial, que comete crime, é a definição mais moderna da criminologia, tá? Então, quem que é o criminoso? É aquele ser que comete crime por questões biopsicossociais. Hoje em dia, a definição mais atual de criminoso, né? Hoje em dia, na criminologia. A gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Bem simples assim, para a gente entender como funciona a criminologia, o direito penal e a política criminal. A criminologia ela vai estudar o feminicídio, o autor do crime, a vítima, os meios de controle social, o porquê que isso desencadeou, né? Todas essas questões. Vai estudar o ser humano ali na sua existência atual, né? No seu momento. O direito penal vai entender que aquilo tem uma relevância e vai tipificar aquilo como crime. E a política criminal vai fazer o quê? Bom, vamos bolar estratégias com o poder público, né, com o Estado, a fim de diminuir a incidência do crime, tá? Palestras, mudanças na questão da segurança pública, dentre outras, tá? Então, vamos lá. A gente chegou aqui no conceito de criminologia. São conceitos extremamente importantes para a prova, tá? Acredito que vocês já saibam, né, que a criminologia é uma ciência importantemente empírica, tá? É experimental, ou seja, o que é o empirismo? É a ciência criada com a observação da realidade, ok? E ela é mutável, entre parênteses, do ser, ou zetética, tá? Foi usado na prova oral, por isso que eu coloquei. São sinônimos. Ou seja, ela é extremamente contestada, ela é passiva de contestação. Por quê? Por que é uma ciência do ser, se perguntarem para vocês na prova oral? Simplesmente vocês vão ter que falar que é uma ciência que acompanha o ser humano, ela acompanha a evolução do ser humano, do homem. Então, por isso que ela é perfeitamente mutável e contestável, tá? Então, a ciência mutável do ser, ela é interdisciplinar. Por quê? Essa palavra é legal. A gente vai usar questões sociais, biológicas, psicológicas, ou medicina legal, ou entre outras ciências, de forma integrada para chegar a uma conclusão, uma teoria. Então, a interdisciplinariedade, que é diferente da multidisciplinaridade, na interdisciplinaridade a gente tem a utilização de diversos âmbitos do saber de forma integrada, tá bom? E é uma ciência causal explicativa, ela não se preocupa apenas com a causa do crime, mas sim também em explicá-lo. Pessoal, etiologia criminal, não confunda com etimologia, que é a formação da palavra. A etiologia criminal vale-se do estudo que é a origem do crime, também conhecida como criminogênese. Beleza? Vamos prosseguir? Então aqui, pessoal, não vou me prolongar muito, tá? A criminologia não é de forma alguma, isso daí é extremamente inaceitável a gente falar, né, que a criminologia tem essas características. Ela não é teorética, tá? Ela não fica só na parte da teoria, muito embora a gente fale assim, não, mas a criminologia não tem as teorias da criminologia, ela não é teorética. Sim, nós temos as teorias macrosociológicas e as outras de nível individual também, mas o que acontece? Nós não temos a macrocriminologia, mas temos a microcriminologia. Então, a macrocriminologia são as teorias, a microcriminologia é a aplicação de fato das teorias. Então, a gente tem a microcriminologia sendo aplicada ali no ser condenado, na pessoa do condenado, né? Então, por isso que ela não é teorética, ela tem um campo de teoria, mas ela é aplicada de fato, tá bom? Ela não é normativa, isso é um direito penal, não é do dever ser direito penal e não é exata, tá? Ela estuda o ser humano, ela não tem como ser ciência exata. O último item aqui, de apriorismo, foi que caiu também na prova oral, tá? É um conceito muito aprofundado, para confundir, acredito, na época, mas deem uma lida, é exatamente o oposto
do que a criminologia é, tá? O apriorismo se baseia em ideias independentes da experiência e da observação, ou seja, nada a ver com a criminologia. Pessoal, chegamos nos objetos de estudo da criminologia, tá bom? Vamos lá. Isso aqui a gente está cansado de saber. Então, crime, criminoso, vítima e controle social, ok? Achamos também, na literatura de Lélio Braga, que os pilares da criminologia também são conhecidos como... os objetos também são conhecidos como os pilares da criminologia, tá bom? São sinônimos. Então, crime, criminoso, vítima e controle social. Tá bom, pessoal? Pessoal, até agora, alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certo, tudo certo. Beleza, bora lá. Pessoal, isso aqui eu acho bacana a gente saber, é uma das definições mais utilizadas na criminologia sobre o crime. Então, a gente falou dos objetos, estamos no primeiro objeto, que é o crime. A definição de Sérgio Salomão Shecaira, tá? O que é o crime para a criminologia? Pessoal, o crime para a criminologia é diferente do crime do direito para o direito penal. O crime para o direito penal é algo ilícito, culpável, e típico, ilícito e culpável. Pronto, voltei aqui, lembrei. Típico, ilícito, culpável. E para a criminologia? Tem uma outra definição. O crime para a criminologia é algo que tem uma incidência massiva na população, ou seja, o fato tem que ser reiterado, não extremamente isolado. Se for um fato isolado, não tem relevância para a criminologia. Tem que ter um caráter aflitivo. O que é o caráter aflitivo? Tem que ter uma repulsa, causar uma relevância social, causar uma certa revolta, ser rejeitado pela maioria. Tem que ter uma persistência, né? Em espaço temporal distribuído no território, de maneira ampla. E tem que ter uma conclusão consensual sobre a sua origem, né? E qual técnica melhor e eficaz para a intervenção dela, tá? Falamos do crime, agora vamos falar do criminoso. Qual que é a definição de criminoso para a criminologia? Aí qualquer resposta depende. Depende da fase que a gente está falando. Depende da escola que a gente está falando. Então, a definição de criminoso ela foi mudando, né? Assim como acho que o Paulo perguntou, a definição mais atual de criminoso é aquele que comete crime por questões biopsicossociais, tá? É a definição de criminoso para a criminologia moderna. Mas, vamos lá. Quais variações de cada ótica, de cada escola que a gente tem do criminoso? A escola clássica, ela dizia o quê? Que é um pecador, que ele, ele detém um livre-arbítrio, ele tem a escolha de cometer ou não um crime. E a escola positivista falava o quê? A antropológica, né? É um ser que ele tem a carga genética hereditária, é um ser atávico, né? Que ele tem as características primitivas, que ele herdou ali as patologias, né? Ele comete o crime impelido por isso. E a correcionalista? A correcionalista, ela trabalhava o altruísmo pelo criminoso, a proteção, o criminoso é um coitado, ele não sabe o que ele está fazendo. O médico, ele atuava o juiz, ele atuava como médico social. A pena era um remédio, né? E a filosofia marxista, por último, ela dizia que o criminoso é uma vítima da sociedade e do sistema capitalista, tá bom? Então, você vê que o criminoso ele foi evoluindo, né? Essa definição. Então, a definição mais atual, como eu já havia dito, é aquele que viola a norma, né? O criminoso devido a questões biológicas, psicológicas e sociais. Biopsicossociais, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, quais fatores que desencadeiam, impulsionam o crime, né? São os fatores, a etiologia do crime, né? A criminogênese. São fatores criminógenos, né? Também conhecido. Os fatores que desencadeiam. Eles podem ser endógenos ou podem ser exógenos. Os endógenos são ligados à parte interna, né? A questão de gênero, né? O sexo, psicopatologias, psicológicos, biológicos, neurofisiológicos, genéticos, tá, pessoal? Com alterações cromossômicas, disfunções cerebrais, tá? Agora, os fatores exógenos estão ligados ao redor, nada em relação ao interno do ser humano. Agora, são fatores externos, geralmente questões sociais, né? Questões econômicas, ambientais, éticas, meios de convívio, oportunidade, né? Influências, né? Que esse meio vai exercer sobre a pessoa, tá? Então, vamos lá. Vamos ser bem, assim, enxuto aqui, para a gente não se prolongar muito. Então, quais fatores contribuem externamente, né, de forma exógena? Fatores sociais, né? Ou sociológicos. Desestruturação familiar, reenculturação, ou seja, mudança de cultura, promiscuidade. Nós temos analfabetismo, nós temos fator econômico, tá? Malvivência, né? E Hilário Veiga de Carvalho traz isso como um grupo polimorfo, né? Que vive à margem da sociedade. Isso contribui para o crime, são fatores sociais.
Agora temos questões endógenas, né, que estão ligadas a questões internas do ser humano, né? Só que as questões endógenas têm algumas subdivisões, divisões, na verdade, né? Fatores psicológicos, né? Então a gente tem ali os mais cobrados, tá em prova. Ego fraco ou a bulomania, que é o Maria vai com as outras, né? Isso muito, são pessoas altamente influenciáveis, são pessoas que cedem à influência de uma outra pessoa, né? Mimetismo, outro, aquela arte de imitar uma pessoa, uma conduta, tá? Necessidade de lucro, tá? Tudo ligado a fatores psicológicos. Agora, psiquiátricos, né? A esquizofrenia, transtornos de humor, a gente tem outros exemplos também, tá? Mas aí a gente não vai se prolongar, que são muitos exemplos. Vamos tocar aqui para a gente conseguir. Bom, agora fatores biológicos, tá? Endógenos. A gente falou dos psicológicos, agora chegamos nos biológicos. A gente tem a antropometria, Alphonse Bertillon falou isso lá atrás, né? Das medidas corporais. A antropologia, o próprio Lombroso, né? Trouxe isso, né? Como os fatores desencadeantes da criminalidade. É, ó, questões genéticas, endócrinas, né? Agora chegamos aqui, a gente vai ter uma questão de fatores que levam à criminalidade, mas são fatores de psicopatia, sociopatia ou condutopatia, são sinônimos, tá, pessoal? Aqui, em verdade, não são fatores endógenos nem exógenos. Aqui é sui generis, tá? A condutopatia ou sociopata, ele não tem um gênero. Trata-se só de conjunto de qualidades negativas. Não sei se vocês já tiveram aí alguém próximo de vocês que tem essas características, né? Uma pobreza afetiva, a pessoa é muito narcisista, egocêntrica, gosta de manipular. Então, eles são sociopatas, né? Eles não têm esse bom senso que a grande maioria das pessoas tem, mas são conjuntos de qualidades negativas, tá? Pessoal, falamos do crime, do criminoso, agora chegamos à vítima. Isso vai ter, né? A gente vai ter um sub-ramo da criminologia que vai tratar só disso, que é a vitimologia. Mas, o que é a vítima, né? Vítima é uma pessoa física ou jurídica, a gente sabe, né? Que pode ser pessoa jurídica, que sofreu direto ou indiretamente os efeitos da ação danosa do crime. Ela veio ganhar relevância, pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial, com aqueles episódios de macrovitimização que ocorreram, né? Holocausto, enfim, né? Aqueles episódios que tornaram aí relevantes a questão da vítima, que trouxeram ali um olhar diferenciado. Houve essa necessidade, né? Aí houve a questão da Declaração dos Direitos Humanos e o surgimento da vitimologia. Aí eu já vou tocar nesse assunto para me adiantar. A vitimologia é uma ciência? Na minha opinião e na doutrina majoritária, não. A vitimologia não é uma ciência, é um sub-ramo da criminologia, né? Por quê? Porque a vítima é um dos objetos de estudo da criminologia. Então, nada mais justo que a vitimologia, se tratando do estudo da vítima, fazer parte da criminologia, tá? Tem quem fale que não, tá? Tem uma doutrina minoritária que diz que não, que é uma ciência autônoma. Mas eu acredito, e pelo que eu tenho de conhecimento da literatura majoritária, é um sub-ramo da criminologia, tá? Por se tratar de um objeto de estudo. Chegamos, então, no controle social. Eu vou voltar na vítima mais para frente, tá, pessoal? Com a vitimologia. Então, controle social. O que é o controle social? Pergunta de prova oral, cai muito. Conjunto de instituições, ações, estratégias que têm por objetivo promover a submissão de um indivíduo aos modelos de norma e convivência social. Tá. O que a gente mais conhece? Controle social informal e formal. Eu não vou entrar aqui em ficar falando em primeira, segunda, terceira seleção. Porque isso aqui a gente já sabe, né, pessoal? Isso a gente já está cansado de saber. Então, assim, são perguntas simples, assim, que muitas vezes pegam a gente desprevenido. O que é controle social, né? Agora, vocês sabem o que é informal, o que é formal, quais são as divisões, né? As seleções, quais são os informais da igreja, família, círculo de amizades, enfim, a gente sabe disso, né? Então, o que eu quero focar aqui? No controle social que foi pouco falado, mas que pode ser cobrado. O que é o controle social híbrido, pessoal? É aquele controle social que consegue exercer simultaneamente o controle formal e informal, tá? Isso aí é algo contemporâneo, recente, e eu acho que pode ser um objeto de cobrança na prova, tá? Muito importante a gente saber. Que exemplo a gente tem de controle social híbrido ou misto? A Patrulha Maria da Penha, ou aquelas UPPs, né? Unidade de Polícia Pacificadora, que tem no Rio de Janeiro, né? Elas trabalham com essa conscientização, com essa proximidade da população, né?
Então, eles têm essa questão do controle social formal, não só na intervenção, né, do crime, ali no momento do crime, mas sim como essa questão social de aproximar ou de orientar, tá bom? A Maria da Penha faz muito isso. Então, eu acompanho muito a Patrulha Maria da Penha, e ela faz muito bem palestras, né? Ela traz essas políticas públicas para o controle social. Vamos prosseguir aqui. Então, esse quadrinho aqui está bem resumido, tá, pessoal? Não vou me prolongar. Então, quais são os métodos de estudo da criminologia? Os básicos a gente já sabe, né? Empírico, indutivo, biológicos e sociológicos, não só esse, né? Longitudinal ou horizontal, tá? Isso aqui foi objeto de cobrança da prova oral. O que é o método de estudo longitudinal? Então, o longitudinal, porque faz análises comparativas de um período para outro, períodos longos, tá? E o transversal, do que se trata? É o momento atual. Na verdade, é a observação. Trata-se ali do empirismo, da indução, também chamado de transversal. Métodos qualitativos e quantitativos também a criminologia usa. Como exemplo de qualitativo, você tem uma pesquisa junto à população carcerária e familiares e colaboradores sobre a visão da seletividade do sistema prisional. Que o sistema prisional... Vocês acham que o sistema prisional está encarcerando indivíduos negros demasiadamente? Isso é um método qualitativo. E o quantitativo? É uma quantidade de coleta numérica. Constatou mesmo, né? Constatou-se que o número de negros encarcerados triplicou. Né? Então, eles utilizam esses dois métodos também. Foi método objeto de cobrança da prova oral. Pessoal, quais são as funções? Isso aqui é muito importante, tá? Funções, finalidades da criminologia. E também aparece, às vezes, como objetivos, tá? Da criminologia. Então, o que a criminologia quer? Em resumo, ela quer explicar, ela quer prevenir e ela quer intervir na pessoa do delinquente. Então, fiz até um mnemônico. Qual é a função do EPI, né? Dos equipamentos, né? De proteção individual. Qual a função do EPI? Explicar, prevenir e intervir. Então, o EPI da criminologia é explicar cientificamente o fenômeno criminal, prevenir o delito e intervir na pessoa do delinquente, no homem delinquente, tá bom? Bom, então a gente tem na criminologia geral, assim como eu falei no início, né, da parte teorética da macrocriminologia, a gente tem ali todos os resultados e conclusões teóricas na criminologia geral. Mas ela não fica só no campo da teoria. Ela vai também aplicar, de fato, clinicamente. Por isso que vem a criminologia clínica, que ela vai também ser chamada de microcriminologia. É a aplicação concreta dos conhecimentos teóricos, das teorias, tá? Visando o quê? A ressocialização e recuperação daquele indivíduo, tá? Então, quais tipos de aplicações a gente tem ali, né, na microcriminologia? A gente tem equipes de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, dentre outras ali, que de forma integrada tentam aplicar, né? A gente tem como uma aplicabilidade concreta a redução, né, da pena, a laborterapia, a qualificação, né, do indivíduo condenado, dentre outras questões que vão contribuir para a ressocialização e recuperação desse criminoso, tá? Na teoria, tá, pessoal? Bom, vamos falar um pouco de evolução histórica. Então, aqui a gente tem a fase pré-científica. Vamos falar lá do começo. A gente, na fase pré-científica, tem as pseudociências, tá? As pseudociências, como diz, não é uma ciência, pseudociência, desprovidas totalmente de cunho científico, tá, pessoal? Então, como que eles identificavam uma possível pessoa criminosa, ou com indícios, ou com que era impelida pelo crime? Por meio de crenças religiosas, deduções, aparências físicas. Então, dentro dessas pseudociências, a gente tem três muito importantes. A demonologia, também conhecida como mãe da criminologia, a fisionomia e a frenologia. Tá? Coloquei ali Franz Joseph Gall na frenologia, porque caiu na prova oral, tá? Então, pessoal, resumidamente, o que a demonologia era? Conhecida como mãe da criminologia. Ela entendia que o criminoso, a pessoa ali que cometia o crime, ela era impelida por questões demoníacas. Elas agiam por possessão ou por tentação, ambas malignas, tá? Então, eles achavam que ali tinha alguma possessão, algum ser ali de outra dimensão que fazia com que cometesse crime aquela pessoa. Já a fisionomia, a pseudociência, ela se pautava única e exclusivamente na aparência.
física da pessoa. Então, quanto mais feia, mais propensa a cometer crime aquela pessoa era, tá bom? Tanto que tem o Édito de Valério, né, no período da fisionomia. Valério, Édito de Valério, porque o Valério era um imperador na época, e na dúvida entre duas pessoas possivelmente criminosas, a mais feia era condenada. Única e exclusivamente na base da fisionomia da pessoa, tá? Então, o mais feio era condenado. E a frenologia é o estudo da mente, né? Então, eles acreditavam que a pessoa tinha uma certa, um nível de loucura e isso contribuía para o cometimento do crime. Bom, chegamos aqui numa das escolas uma das mais importantes, também cai muito na prova oral, tá, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Ô, Luigi, Oi. a criminologia clínica, ela só se dá na aplicação dos conhecimentos no condenado? Não seria aplicação prática também em outros ramos? A gente pode considerar somente no condenado, então? A criminologia clínica, na sua grande maioria, tá? Ela cuida justamente da pessoa do condenado em definitivo, seja por penas alternativas ou por meio da reclusão, tá? Então, o que traz a literatura, na sua grande maioria, são questões de recuperação do condenado, do indivíduo, né? Que cometeu o crime. A gente tem a laborterapia, né? A questão de diminuição de progressão de regime de pena, são essas questões aí que a criminologia clínica traz. Mas eu entendo que ela também contribua para a prevenção do crime, né? Não só a pessoa do condenado, Beleza, faz sentido. tá bom? Então, bora lá. Escola clássica, pessoal. Eu costumo colocar todos os sinônimos que tem nos nomes. Por quê? Porque eu sou muito criterioso? Não, porque eles cobram na prova oral, tá? Então, a escola clássica, retributiva ou retribucionista, ela acreditava, é, só a gente ressaltando aqui, tá, pessoal? Isso aqui é importante, período pré-científico. Isso quer dizer o quê? Que não é uma ciência. É um método dedutivo. Quem deduz não sabe nada, tá, pessoal? É um método lógico abstrato. Justamente eles achavam que o criminoso ele tinha livre-arbítrio para cometer aquele crime, ele escolhia. Não era analisado questões sociais, questões intrínsecas, biológicas, sociológicas, nada, tá? Era só a questão do indivíduo. Escolheu, ele cometeu o crime, ele tem que ser punido, tá? Então, quais são os principais expoentes, né? Bonesana, Carrara, Carmignani. Então, qual que era a finalidade da pena? Prevencionista. A punição servia com finalidade prevencionista. O crime é um ente jurídico. Quem que trouxe essa definição? Carrara, Francesco Carrara. O que é um ente jurídico, pessoal, esse termo? Porque o Francisco Carrara falou assim, não, o crime não pode ser um ato isolado, tem que ter uma ligação, tem que ser uma conduta contrária a algo, ou seja, contrária à norma. Então, isso foi a definição de ente jurídico, ou seja, uma conduta contrária à norma, tá? Então, foi uma definição trazida pela escola clássica. Então, a punibilidade era baseada no livre-arbítrio, o criminoso escolhia, tá? E por que era chamada de escola retributiva ou retribucionista? Porque a retribuição pelo pecado, ou seja, pelo crime, era a pena. Então, pune-se o pecador e a retribuição do pecado é a pena. Que inovação trouxe essa escola? A individualização da pena, punir somente quem pecou e não outra pessoa. Inclusive, hoje, no nosso ordenamento jurídico, ocorre a aplicação, tá, de fato, dessa questão, dessa inovação trazida pela escola clássica. A pena não pode passar da pessoa do condenado, né? A gente vê isso que no nosso ordenamento jurídico. Então, que método a criminologia clássica utilizava? Lógico dedutivo. Então, quem deduz não prova nada cientificamente. Então, por meio da dedução. Então, Bonesana, o Marquês de Beccaria, foi o principal expoente da escola clássica, tá, pessoal? Qual a obra dele principal? Dos delitos e das penas. Pô, a gente já está cansado de ouvir isso, né? Então, ele era contrário às penas cruéis, né? Ele era uma pessoa que ligava com a questão da humanização das ciências penais, repudiava as desigualdades, né? Porque antigamente os mais ricos eram mais benevolentes na pena, que os mais pobres eram condenados sem possibilidade, né, de recurso, defendia a imparcialidade do juiz, né, do julgador, e amplo acesso das pessoas às leis, né? Então, o Bonesana disse que a concepção de homem era um ser racional, livre e igual. Tá? Então, Bonesana também na sua obra, ele trouxe a questão da penalogia.
né? Dentro da obra dele, dos delitos e das penas. Então, a penalogia também, pessoal, como eu havia dito sobre a vitimologia, é um sub-ramo da criminologia, tá? Foi perguntado em prova oral, a penalogia é um sub-ramo. Por quê? Porque faz parte da ciência criminal, que é baseada na filosofia e sociologia jurídica. Trata das penas criminais e estuda especialmente a aplicação e o efeito da sanção penal como meio de defesa e preservação do crime, tá? Chegamos no Francesco Carrara, jurista, tá? Aqui tá a principal obra dele, acredito que não seja cobrada, tá? Então, qual foi a principal contribuição dele? A concepção do delito como um ente jurídico, tá? O crime como um ente jurídico, já expliquei. Uma relação de contrariedade entre uma conduta humana e uma lei, tá bom? Não vou me estender também aqui, não. Carmignani, ele também acreditava no livre-arbítrio, criminoso tem consciência, proporcionalidade da pena e legalidade penal. Tá bom, agora a gente passou da escola clássica, tá, pessoal? A gente vai para meia hora aqui de aula. Não sei se a gente vai conseguir terminar tudo hoje, mas a gente vai tentar. Então, é na escola cartográfica. Então, essa escola, pessoal, ela tá entre a clássica e a positivista, tá? A escola positiva. Então, o que trouxe a escola cartográfica? Como seu principal expoente, Adolphe Quetelet. Ele era um estatístico belga, matemático, estatístico, né? Então, ele era muito... ele tinha muito essa questão de trazer em números, né? A questão do estudo dele, né? Então, ele trouxe por meio da estatística, ele analisou que parcela dos crimes não chegava ao conhecimento das autoridades, né? Com essas tabulações que ele fazia. E ele trouxe também um fenômeno social, que o crime é um fenômeno social que ele é passivo de medição, determinar estatisticamente, tanto que ele formulou a teoria das leis térmicas. Com os dados que ele trouxe, tabulado, né, com as informações numéricas, ele conseguiu determinar que alguns crimes ocorriam dependendo da estação do ano, que foi a teoria das leis térmicas. Alguns crimes ocorriam mais na primavera, outros no verão e outros no inverno. Eu vou falar agora que é importante, cai muito na prova oral essa questão, e ficou nessa de, mas foi Quetelet que criou a cifra negra, foi Sutherland, quem que é o pai da criança? Vamos resumir aqui para vocês, eu acredito que vocês já tenham lido. Mas Quetelet, ele criou a espécie cifra negra. Que ele, assim como eu havia dito, Quetelet, ele trouxe com a estatística dele que parte daqueles crimes não chegava ao conhecimento. Tá? Entretanto, pessoal, ele não atribuiu um nome. Então, ele fez o filho, mas quem foi lá e registrou foi Sutherland. Então, Edwin Sutherland trouxe a classificação das cores, né, das estatísticas criminais. E ele deu um nome para esses crimes que não chegavam ao conhecimento, como cifra negra. Tá? Então, Edwin Sutherland criou o termo cifra negra. Tá bom? Fechou? Bom, chegamos aqui na escola positiva positivista. Pessoal, não sei se vocês perceberam, eu estou indo num ritmo um pouco mais acelerado, tá? Não, tem muitas coisas no material completo que aqui eu suprimi, porque eu acredito que isso aqui tem maior relevância para vocês levarem para a prova, mas eu peço que vocês leiam tudo, se vocês tiverem tempo, senão vocês se concentrem no que vocês conseguirem, tá bom? Então, vamos lá. Agora sim, período científico é o marco da criminologia como ciência de fato, tá, pessoal? Então, a escola positiva, positivista ou determinista, tá? Também conhecida como criminologia tradicional positivista, tem como seus principais expoentes Lombroso, Garofalo e Enrico Ferri, tá? Então, eles acreditavam no determinismo. Como assim determinismo? Eles acreditavam que aquele homem ali, o criminoso, ele estava determinado a cometer aquele crime, porque ele nascia assim, por questões biológicas, psicológicas, herdadas por carga genética. Então, o delito é um fenômeno natural e social de fatores biológicos, físicos e sociais. Tá, pessoal? Então, por isso que é também chamada de escola determinista. Uma hora ou outra, aquela pessoa estava fadada a cometer o crime, por questões, né, que eles explicaram nas suas teorias, né, principalmente biológicas, psicológicas e sociais. Pessoal, Cesare Lombroso. Vou falar um pouco dele aqui, porque é importante. Ele é o pai da criminologia. Principal obra dele, a gente já está cansado de ouvir, O Homem Delinquente, tá? Teoria do criminoso nato. Tá? E do que se trata a teoria do criminoso nato? A teoria do criminoso nato é o atavismo. Não. O que é o atavismo? É da teoria do criminoso nato. Não. Vamos esclarecer o que é. Da onde surgiu
a teoria do criminoso nato ou do delinquente nato? De uma situação que Lombroso cunhou, chamada tríptico lombrosiano. Então, de onde ele tirou a teoria do criminoso nato? Ele observou que nesse tríptico, nessas três características, o criminoso era dotado de atavismo, ou de degeneração epilética, ou de uma loucura moral. O que era o atavismo? O atavismo era nada mais era que a herança dos seus ancestrais, ou de carga genética, e semelhança com antepassados primitivos, né? A fronte fugídia, zigomático projetado, orelha grande, canhotismo, era uma característica, lábios finos, crânio assimétrico, né? Então, o Lombroso trouxe isso, observou em seus estudos, né? Ele era um médico. E também ele observou que indivíduos que sofriam de epilepsia também eram propensos a cometer crime. E, por fim, no terceiro item que ele viu como algo comum nos criminosos, foi a loucura moral, que é uma espécie de atrofia do nosso senso moral que nos impede, né? Nosso senso moral que nos impede de cometer um crime. Eles não tinham. Então, eles eram impelidos, sujeitados a essas práticas criminosas, porque eles não tinham esse bom senso, eles tinham uma atrofia do bom senso, né? Então, a teoria do delinquente nato é o resultado desses três fatores, tá? Do tríptico lombrosiano. Então, em algum momento, esse indivíduo cometeria o crime, pois ele estava determinado biologicamente a essa conduta. Vocês já tinham ouvido falar do tríptico lombrosiano, pessoal? Beleza? Vocês entenderam agora a teoria do criminoso nato? Como que se deu? Não é só o atavismo, entendeu? Então, é importante a gente levar isso como uma explicação muito bem ali, muito rica, né, na verdade. Mas vocês não precisam dessa explicação. Se te perguntar o que é atavismo, obviamente você só vai falar o que é atavismo. Claro, tá? Então, ele fez as classificações, né? Classificou em criminoso nato, louco, ocasião e paixão. Eu não vou me prolongar aqui, tá? São classificações. Aqui eu só quero que vocês saibam que Lombroso e Guglielmo Ferreiro, ele também, eles, nas suas obras, eles escreveram A Mulher Delinquente, tá? Então, eles foram os autores da obra Mulher Delinquente também, que trouxeram as características de uma mulher, né, delinquente. Vamos lá, Garófalo, então ele era um jurista. Que importância Garófalo tem para essa escola? Ele introduziu as ideias positivistas, ou seja, da escola positivista, para o ordenamento jurídico. Porque até então, no ordenamento jurídico, a gente só tinha aquela ideia do criminoso do livre-arbítrio. Ah, ele cometeu, tem que ser punido. Não. O Rafael Garofalo falou assim, não, os estudos positivistas trouxeram que tem uma questão biológica por trás do crime, tem uma questão social, e o direito precisa ter ciência disso. Então, ele trouxe o ordenamento. Aí, mais para frente, no próximo slide, eu vou mostrar o que ele trouxe de relevância. Então, quem criou o nome, né, o termo criminologia? Otto Pinardi usou a primeira vez, mas a sua relevância maior veio com a obra dele, de Rafael Garofalo, com a obra Criminologia, que ganhou força e relevância, trouxe para um conhecimento amplo esse termo criminologia, tá? Então, ele é conhecido como o criador do termo criminologia. Então, qual que foi a contribuição de Garófalo? Ele não falou que, pô, o criminoso ele tem todas aquelas questões biopsicológicas, né? E então tem que trazer para o ordenamento jurídico. Pô, se o criminoso ele é passivo de uma degeneração genética, por que ele tem que ser julgado da mesma forma que o outro que não tem? Então ele conseguiu também colocar, medir a quantidade de mal de cada criminoso, a temibilidade, o conceito de temibilidade, periculosidade. Isso pôde embasar a medida de segurança aos delinquentes. Aquelas pessoas que eram psicologicamente incapazes de colocar uma medida de segurança nelas, para não cometer crime, tá? Então, a classificação dele, eu trouxe até esse mnemônico aí, né? Um ladrão, bebe energético e assassina, né? Então, a definição, a classificação dele de criminoso era criminoso ladrão, ou neurastênico, né? Energético e assassino, tá bom? Bom lá, Henrico Ferri. Pessoal, Henrico Ferri, ele era dos três expoentes importantes da criminologia positivista, o que trouxe as questões mais interdisciplinares para o período. Então, ele não analisou só a questão biológica, ele pegou os estudos de Lombroso, aprimorou, juntamente com outras questões que ele achou importante, questões telúricas, ou seja, o meio ambiente, o clima, a estação do ano tinha relevância,
a geografia, ele trouxe questões psicológicas também, biológicas, e trouxe as questões sociais para o crime, que até então ninguém havia estudado. Então, ele é o mais, ele é o expoente mais interdisciplinar da época, só que ele dizia que o fator mais determinante para o crime são os fatores sociais. Então, o fator social, para Henrico Ferri, tem a maior relevância para a determinação do crime. Tanto que a obra dele foi a Sociologia Criminal, que dizia menos justiça penal e mais justiça social, porque ele via que as questões sociais que tinham grande influência no cometimento do crime. Ele trouxe a lei da saturação criminal, ou seja, faz analogia com a diluição de uma substância, que é um crime, em um líquido a determinada temperatura, ou seja, só tem essa temperatura ser a condição social. O crime vai depender desse líquido. Essa substância vai depender do líquido para ocorrer. Senão, não vai ter essa diluição. Então, ele trouxe a lei da saturação, fazendo a analogia à saturação mesmo química, né, das substâncias. Também classificou como nato, louco, passional, ocasional e habitual. A diferença da classificação dele para o Lombroso, perdão, pessoal, é que a dele tem habituais, tá? Criminoso habitual. Bom, então a gente falou que Henrico Ferri, ele foi um dos mais interdisciplinares da escola positivista. Ele trouxe fatores telúricos, né? Como disse, o clima, tempo, geografia, tudo isso tinha influência sobre a conduta criminal. Então, Henrico Ferri trouxe isso, e Adolfo Quetelet, na escola cartográfica, já tinha falado das leis térmicas. Ele conseguiu comprovar por números isso, né? Então, os dois têm contribuições no telurismo. Pessoal, então, em resumo aqui, tá? Fechando as escolas. A escola clássica e positivista, ela não se preocupava com a vítima. O que ela enxergava? Somente o crime, escola clássica, o crime, e a positivista, o criminoso, nos seus estudos, tá? Então, fechou. A vítima só veio relevância depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a escola clássica e positivista se preocupava com quem? Com o crime e com o criminoso, tá? No Brasil, quem que foi o expoente de maior relevância, né? Raimundo Nina Rodrigues, Lombroso dos Trópicos, tá? Eu acho que é isso que a gente tem que saber. Eu não vou me estender muito sobre quem ele foi, o que ele fez, tá? Mas era uma escola extremamente discriminatória e preconceituosa, tá? Tanto que ele dizia que os índios e os negros não eram passíveis de civilização. Para vocês terem uma noção do grau né, do absurdo que era na época. Bom, terceira escola italiana, né? Então, passamos a escola positivista. A gente tem a terceira escola italiana. Essa escola ela veio para conciliar os ideais do clássico e positivista, né? Os principais expoentes, Alimena, Palomeni e Carvenali. Distinção, o que essa escola trouxe? Distinção entre imputáveis e inimputáveis, tá? A pena, ela tinha finalidade de defesa social e, ao mesmo tempo, um caráter de dissuasão, caráter aflitivo, de punição mesmo, tá? Então, ele conciliou um pouco das duas ideias das escolas, tá? É isso que a gente sabe da escola, da terceira escola. A escola da política criminal, esses sinônimos que estão em nova escola, moderna alemã, sociológica alemã, é porque caiu na prova oral, tá? Então, não estou colocando para ser, assim como eu havia dito, muito criterioso ou perfeccionista, é porque realmente caiu, tá? O que trouxe essa escola da política criminal? Ela trouxe a penologia, ela focou muito na penologia, nas causas e nos efeitos da pena. Então, estudou a aplicação da pena e o efeito na sociedade mesmo, tá? Principal expoente, Franz von Liszt, método indutivo experimental, distinção também, tá vendo que uma escola foi pegando uma característica da outra? Então, o crime como fenômeno humano social, como fato jurídico. Então, a função da pena era prevenção. Escola de Lyon, né, antropossocial, criminal sociológica. A Alexandria Lacassagne, ele trouxe aquela famosa frase, né? As sociedades têm os criminosos que merecem, né? O que ele dizia? Em oposição ao que Lombroso falava, ele dizia exatamente o contrário, que o sujeito só se torna criminoso não por uma questão biológica intrínseca dele, mas por influência da sociedade. Então ele fez aquela comparação do criminoso com o vírus, né, com o micróbio, ou micróbio, né, no caso, que em determinado ambiente ele é inofensivo, mas dependendo de onde ele está, aquele vírus ele vai se manifestar. Então, dependendo do meio,
aquele vírus, ou aquele sujeito, aquela pessoa, pode virar um criminoso, tá bom? Escola correcionalista, falei lá no começo, né? August Roeder, que essa escola trazia? Piedade pelo criminoso. O altruísmo. Vamos proteger o criminoso, que ele é um coitado. Enxergava ali o delinquente como um ser incapaz de governar a si próprio, né? Tanto que o juiz, né? Também já falei, ele era considerado um médico social, porque ele colocava uma pena como se fosse um remédio. Ele estava curando o criminoso, porque o criminoso era um coitado, desprovido ali de livre-arbítrio, era um doente, né? Bom, nova defesa social. Essa escola aqui de Mark Angel, expoente, surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? Com uma forte reação humanista, humanitária contra os abusos, né? Os episódios de macrovitimização, né? Regimes totalitários, nazistas, fascistas, né? E a escola criminológica que inaugurou a fase científica da vítima. Nas outras escolas, pessoal, não havia falado ainda sobre a vítima, do prisma da vítima, né, no crime, nesse fenômeno. E foi a primeira escola que olhou para a vítima e tocou nesse assunto, né? Então, como característica, isso caiu na prova oral. Qual escola científica que inaugurou a fase científica da vítima? Foi a nova defesa social, tá bom? Não vou também me prolongar, mas isso é o mais importante que a gente tem que saber. Bom, pessoal, há um consenso quanto à origem da criminologia? Não, tá? Como eu falei, vamos voltar. Paul Topinard usou esse termo a primeira vez. Quem trouxe relevância foi Rafael Garofalo com a sua obra Criminologia. O pai da criminologia é Cesare Lombroso, que foi o que mais teve relevância no estudo da criminologia, né, que ganhou toda essa notoriedade. E aqui no Brasil foi Raimundo Nina Rodrigues. Então, assim, não tem consenso. Numa possível resposta da prova oral, a gente pode comentar tudo isso. Que a palavra foi utilizada por Topinard, ganhou relevância Cobra e Rafael Garofalo, mas o pai da criminologia é conhecido como Cesare Lombroso, pela relevância dos seus estudos, né? Bom, vamos lá. Isso aqui também foi objeto de prova oral, que é giro ou virada sociológica, né? Emily Durkheim trouxe essa questão. Quando a criminologia tradicional positivista, que é a criminologia de Lombroso, a positiva, a determinista, ela só adotava características biológicas ou psicológicas, né? Olhar exclusivo, também para o crime criminoso. Agora, a criminologia moderna, o que é a criminologia moderna, pessoal? São as teorias macrosociológicas, teorias do consenso e do conflito. Elas trouxeram a abordagem das questões sociais, como relevância para o cometimento do crime, e deu importância também para a vítima e para o controle social. Daí que fala de um giro, de uma virada sociológica, porque colocaram agora, como importante e relevante, as questões sociais, sociológicas, tá? Para o crime. Teoria de nível individual, tá? Quais são as teorias de nível individual? Elas são divididas em biológicas e psicológicas. Teoria de nível individual nada mais é que a teoria do criminoso nato de Lombroso, ou a teoria antropométrica de Bertillon, tá? E a psicológica, a teoria do mimetismo, a teoria da identificação diferencial, oportunidades, tá? E assim, depois vieram as teorias macrosociológicas, ou teorias de nível sociológico. Pessoal, quais são as duas principais? Teoria do consenso e teoria do conflito. Pessoal, tranquilo essas duas teorias? Porque isso aqui é muito importante, tá? Eu vou comentar bem rápido sobre as duas. Teoria do consenso ou funcionalista, integração. Como funciona? A teoria do consenso ela falava que o funcionamento perfeito da sociedade, das instituições, ocorria com todos respeitando as normas de convivência, as, né, regras, as leis. Isso trazia harmonia para uma sociedade, tá? E a teoria do conflito, ela fala que não, essa harmonia ela não é decorrente do respeito às normas, ela é decorrente de uma força de coerção, imposta pela classe dominante para a classe dominada. Então, a classe dominada, ela simplesmente obedecia à elite, e isso trazia entre aspas, uma harmonia, mas não era algo natural. Então, era revoltante, né, para a teoria argumentativa isso. Né? Quais são as teorias, então, do consenso? Né? As mais importantes, Escola de Chicago, subcultura delinquente, anomia, associação diferencial, neutralização. E do conflito radical, e a teoria crítica ou radical e teoria do etiquetamento, tá? Bom, fechando aqui as escolas e fases, tá?
Então, a gente tem aqui, ó, fase pré-científica, pessoal, não era ciência. Antiguidade, Idade Média, pseudociências, escola clássica. Passamos para a fase científica com a escola positivista, que inaugurou, e as teorias macrosociológicas, consenso e conflito, tá? Vamos lá, escola de Chicago. Essa aqui é muito importante, tá, pessoal? Tomar só uma água. Pessoal, assim como fala o nome, é uma escola. Então, dessa escola de Chicago, houve várias teorias decorrentes dela, originadas dela, né? Frutos da escola de Chicago, que é uma teoria do consenso. Quem são os principais expoentes? Robert Park e Ernest Burgess, tá? A gente costuma, na hora da prova, putz, que mnemônico que eu lembro, né? Quando a gente vai para Chicago, a gente vai, enfim, para os Estados Unidos, vamos dizer assim, a gente vai comer, vai visitar o parque, né? O Central Park e vai comer hambúrguer, né? Então a gente faz essa relação, né? Para lembrar do Robert Park e Ernest Burger, né? Burgess. Vamos lá, a escola de Chicago, pessoal, o que ela trazia? Qual a principal ideia da escola de Chicago? Que a influência do ambiente é que o ambiente tem uma grande influência sobre a conduta criminosa. Ou seja, o crescimento desenfreado das grandes populações, das cidades, dos grandes centros urbanos, causavam a criminalidade. Mas por que causava criminalidade? Porque vocês concordam que com esse crescimento desenfreado dos grandes centros urbanos, não ocorria a diminuição dos controles sociais informais? Vamos lá, por exemplo prático. Cidade do interior. Todo mundo conhece. Eu conheço o padeiro, eu conheço o cara da quitanda, da vendinha, eu conheço o cara do posto de gasolina, o meu vizinho de porta, o vizinho de frente, e o de 5 quilômetros. Conheço todo mundo. Como que você vai cometer crime num lugar desse? Ali o controle social ele é muito presente, o informal, tá? O controle social é muito presente. Isso impede que as pessoas cometam crime. E se cometer, vão cometer em outro lugar. Agora, com o crescimento de grandes centros urbanos, você concorda que ali na área centro de São Paulo, eu garanto para você que quem mora no apartamento lá não conhece nem a cara do vizinho. Então, eu garanto que esse vizinho, vamos dizer assim, ele não vai pensar duas vezes em prejudicar o seu igual. Então, esse crescimento desenfreado dos grandes centros urbanos contribui para o crescimento da criminalidade, porque os controles sociais informais são enfraquecidos. Não tem mais esses laços de controle informal, tá? Então, as pessoas são contaminadas por isso. Então, o crescimento da cidade, eles chegaram à conclusão que produz a delinquência. E como que eles chegaram a essa conclusão? Eles utilizaram de inquéritos sociais, chamado de social surveys, né? Que eram equipes que iam a campo coletando essas informações, fazendo essas interpretações coerentes com a realidade estudada. Então, os inquéritos sociais é uma abordagem qualitativa da escola de Chicago. Tá bom, pessoal? Bom, dessa teoria vieram as teorias das zonas concêntricas, tá? Então, a área loop, a área centro, onde tinha maior criminalidade, você ia se afastando e ia diminuindo, tá? Então, a área loop é o centro, onde tem a maior desintegração do controle social informal, né? A maior desordem, é onde tem a maior criminalidade. Teoria ambiental, ecologia criminal, ecológica ou desorganização social. Todas sinônimos, tá, pessoal? Todos sinônimos. Essa é exatamente o que a escola de Chicago apregoa, né? Que a criminalidade ela está relacionada com o quê? Má integração, crescimento desenfreado, enfraquecimento do controle social informal, perda de raízes com o lugar da residência, né? Superpopulação, enfim, tudo isso que a gente já falou. Então, essa teoria ela traz exatamente as características da escola de Chicago. O que eram os hotspots, né? Da teoria ambiental? Eram os lugares de maior incidência de infrações penais, os pontos quentes, tá, pessoal? Também não vou me prolongar nisso. Teoria espacial defensal, também decorrente da Escola de Chicago, o arquiteto Oscar Newman, ele trouxe ali que a reestruturação, né, da arquitetura dos prédios, das casas, podia contribuir a modo de garantir a segurança. Mas de qual forma? Oferecendo um risco para o criminoso. Ofendículos, né, aquelas concertinas, cercas, arames, né, isso tudo contribuía para a segurança. Então, essa teoria dele trouxe essa questão de um local com maior vigilância trazia maior segurança. Teoria da janela quebrada, não vou me prolongar também, pessoal,
porque, como eu havia falado, aqui é uma aula para o pessoal que já está afiado, né? Mas, resumidamente, o que eu posso dizer da teoria das janelas quebradas? Que, em resumo, essa teoria ela trouxe que a desordem ela vai causar criminalidade, ou seja, os pequenos delitos, se permitidos, eles vão fomentar os delitos maiores, os delitos mais graves. E qual consequência isso teve? A teoria de tolerância zero, ou neo-retribucionismo, desculpa. Esse prefeito, Rudolf Giuliani, esse prefeito de Nova York, ele trouxe isso. Bom, já que as pequenas, né, a permissibilidade dos pequenos delitos vão fomentar os delitos maiores, então a punição vai ser severa para qualquer delito. Então as penas eram severas desde os delitos mais leves até os mais graves. Qual que era o objetivo dele? Proporcionar a médio e longo prazo um ambiente seguro para a população, reconquistar a confiança do Estado dele, reduzir os índices de criminalidade, tá? Outra teoria também decorrente disso foi a teoria dos testículos, né? Que só que o enfoque dessa vez era nas forças policiais. Então a inflexibilidade era na atuação da polícia. A polícia vai ser de fato ali, ela não vai permitir nada. Ela vai ser ali extremamente atuante. Qual que foi a crítica dessa teoria? Que ela não resolveu o problema da criminalidade. A criminalidade simplesmente migrou para um local adjacente, uma cidade adjacente, né, que faz limite. Então, não resolveu, mas na cidade dele, a princípio, tinha resolvido, né? Mas viram que o crime migrou e não sumiu. Bom, teoria da neutralização, David Matza e Gresham Sykes. Né? O que essa teoria trouxe? Analisou ali a delinquência infanto-juvenil. E ela descobriu o que nessa teoria, né? A teoria da neutralização. Por que chama neutralização? Porque essa delinquência infanto-juvenil ela tinha a característica de justificar, de racionalizar suas ações criminosas. Eles sempre tinham uma justificativa. Então, eles neutralizavam a conduta criminosa deles, de certa forma. Então, eles tinham 5 ali condutas, características de autojustificação, né? Os criminosos. Eles falavam que a culpa não era deles, que eles chamaram de negação da própria responsabilidade. Eles falavam que não causaria mal nenhum, que era a negação da lesão deles. Eles diziam que a pessoa teve o que merecia, que é a negação da vítima. Eles falavam que todo mundo pegava no pé deles injustamente, que eles eram perseguidos. Eles condenavam os condenadores e diziam que fez isso por um bem maior, por um propósito maior, que era um apelo à lealdade, tá? Então, o conceito de vitimização reversa ou culpabilização da vítima veio nessa teoria, porque eles negavam a vítima, ela teve que merecia, ou seja, deixa a vítima num polo passivo ali, ela não tem importância, ela teve o que merecia. Então, eles negavam a vítima, tá? Teoria da subcultura delinquente, sempre costumo falar os expoentes. Parabéns, Ronaldo, você acertou esse? Legal, parabéns. Bacana, tá vendo? São poucos detalhes que a gente traz que você consegue formular uma resposta para a prova oral, né? Bacana. Vamos, então, prosseguir para a teoria da subcultura delinquente. Albert Cohen, tá? Com a obra Delinquent Boys. Todas essas informações, elas vão enriquecer a resposta de vocês numa prova, tá? O candidato traga a definição da subcultura delinquente. Você começar falando, excelência, a subcultura delinquente, com o seu expoente Albert Cohen, com a obra Delinquent Boys, estudou pequenos grupos, você vai enriquecer a sua resposta, mas não é imprescindível, tá? Não é indispensável, você não vai ser zerado por conta disso. Mas vai ser bacana se você souber, tá? Então, analisou pequenos grupos, né? Subculturas, delinquentes, como gangues, pichadores, facções criminosas, e viram que essas subculturas tinham características similares, né? Elas tinham umas características de valores, né? E características parecidas. E dentre dessas características, foi observado 3 delas. O não utilitarismo da ação, ou seja, o crime ele não tinha muitas vezes uma motivação racional, né? Eles observaram uma malícia na conduta, o simples prazer de prejudicar um próximo, de você atemorizar uma gangue rival, por exemplo. E, por último, eles observaram o negativismo da conduta deles. Simplesmente que eles se colocavam no polo oposto dos padrões da sociedade. Ou seja, eles queriam ser rebeldes, né? Pichar muro, né? Por exemplo, os anarquistas,
eles são negativistas da conduta. Eles querem só colocar em polo oposto do que a sociedade prega. Eu deixei esse slide porque caiu algumas vezes na prova oral. O que são grupos de pressão, tá? Então, são organizações, né, que buscam mudanças políticas, sociais, mudança no sistema de justiça criminal, né? Então, por exemplo, grupos de direitos humanos são grupos de pressão, e entre outros, tá? São só exemplos. E o que é a contracultura? Contracultura nada mais são que grupos, né, que questionam, que negam a cultura vigente, e visa quebrar, né, os padrões culturais que dominam a sociedade, né? Um exemplo de uma contracultura, o movimento hippie, né, punk. Pessoal, subculturas, tá? Só que foi objeto também de prova oral. Perguntaram se a Polícia Civil é uma subcultura, foi algo do tipo. Eu não me recordo. Mas o que é uma subcultura? Nem toda subcultura é delinquente, tá, pessoal? As subculturas são grupos de grupos ou subgrupos, tá? Que se formam com características similares, tá? Com valores, com características, com crenças similares. Então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, são subculturas, eles compartilham de características, né? E não quer dizer que é voltado à conduta criminosa, tá? Então, a gente pode concluir que a Polícia Civil é uma instituição que tem características semelhantes, compartilham valores, costumes, né? Então, são membros de uma subcultura, sim, tá bom? Teoria da anomia, de Merton. E Robert King Merton, que é expoente que cunhou, inspirado pelos ensinamentos de Durkheim, tá? Emily Durkheim, ele teve uma contribuição muito importante para essa teoria, de Merton, porque ele dizia que a prática de crimes ela deveria ser tolerada em índices controlados, tá? Ou seja, em índices mínimos, o crime era natural, porque ele era considerado algo natural, porque ele acreditava que o crime era uma resposta natural às tensões e desajustes de uma sociedade. Então, era normal, era até benéfico para trazer mudanças para a sociedade. Então, Merton analisou, né, todos esses ensinamentos de Durkheim e viu que também o crime ele tinha ali duas questões importantes, né? E ele ocorria muitas vezes por uma dissociação entre metas culturais e a dissociação entre metas culturais e meios institucionalizados. Então, quais são as metas culturais que a gente tem, né? Riqueza, sucesso, qualidade de vida. E quais são os meios institucionalizados, que são os meios legais de alcançar essas metas? Né? Trabalho, estudo, esforço pessoal, são os métodos legítimos, legais. Então, quando você tem uma dissociação entre um e outro, o crime pode ocorrer. Então, ele cunhou, dentro dessa teoria, 5 possibilidades de adaptações das pessoas dentro desses anseios, né? Das metas culturais e os meios institucionalizados. E ele deu, né? Ele nomeou como método de conformidade, inovação, ritualismo, evasão ou retraimento e rebelião. Eu não vou me prolongar aqui, porque vocês estão com material, vocês conseguem ler, mas aqui é muito tranquilo, tá, pessoal? Né? Aqui eu acho que não vou explicar, porque vocês já devem ter visto isso aqui muitas vezes, e eu vou tentar prosseguir para a gente também não. Já deu 1 hora de aula. Bom, vamos lá. Teoria da associação diferencial, Edwin Sutherland, tá? Aqui, né, também com essa teoria da associação diferencial, ele trouxe o famoso conceito de crime de colarinho branco, que são os crimes cometidos pelas elites, né, da sociedade. Sinônimos dessa teoria: teoria do contato diferencial e da aprendizagem social, tá? Vamos lá, qual que é a principal característica dessa teoria? A conduta criminosa ela pode ser aprendida. Isto é, né? Mas aprende-se a delinquir. Como que aprende-se a delinquir? Principalmente por uma característica, por comunicação interpessoal, por contato pessoal. Então, a interação com outras pessoas, esse processo de comunicação entre os indivíduos é muito importante na teoria dele, que trouxe como fundamental para a aprendizagem criminosa, tá? E o que também trouxe a teoria da associação diferencial? Refuta que as demais teorias que associam os crimes com classes menos favorecidas. Ou seja, o crime ele é aprendido independente de classe social. A gente vê que os crimes de colarinho branco, né, são os crimes cometidos aí por magistrados, por políticos, né? Então não tem a ver com classe social, mas a conduta criminosa ela pode ser aprendida, tá?
Vamos botar mais um. Aqui. Bom, teoria crítica. Ó, o pulo do gato dessa, só voltando aqui, pessoal. Eu não coloquei no próximo slide, mas a gente tem a teoria da associação diferencial e a teoria da identificação diferencial. Qual que é a diferença entre as duas? Tem uma diferença muito sucinta ali, tá? Muito difícil da gente, às vezes, pegar a sacada. Na teoria da associação diferencial, o Sutherland trouxe que tem essa questão da comunicação interpessoal. Na identificação diferencial, não precisa ter comunicação interpessoal. O simples fato de observar uma conduta criminosa já é suficiente para você aprendê-la, tá? Então, na identificação diferencial, o fato de você só ver, assistir um filme, por exemplo, ou observar um grupo, né? Uma conduta, você já aprende, tá? Então, essa é a diferença bem sutil. Bom, teoria crítica, a gente já falou muito na teoria do conflito agora, tá, pessoal? Chegando nas teorias do conflito. Tem todos esses sinônimos que já foram cobrados, tá? Dialética radical marxista, escola de Frankfurt ou nova criminologia, tá? Quais são os principais expoentes? Ian Taylor, Jock Young, Bonger, Alessandro Barata, tá? Inspirado no marxismo, tá? Entendia que o capitalismo era a base para a criminalidade. Tá, eles abordavam nessa teoria crítica, pessoal, a criminalização da pobreza. Como assim a criminalização? Eles entendiam que criminalizavam a pobreza, como se a pobreza fosse um fator determinante para o cometimento do crime. Então, eles achavam um absurdo você criminalizar a pobreza, né? Eles achavam que as outras escolas, as outras teorias eram discriminatórias, porque traziam isso. E trouxeram também que a pobreza é um fator discriminatório e fundamental para a seletividade do sistema penal e para as elites sociais. Então, eles entendiam, né, na teoria crítica, que o direito penal se ocupava em defender interesses do grupo social dominante. Eles pediam também, nessa teoria, a compreensão do criminoso e viam que o capitalismo era a base, tá, da criminalidade. Teoria do Labeling Approach, tá, pessoal? Aqui, acho que a gente já ouviu muitas vezes falar dessa teoria, mas eu vou tentar explicar de um prisma que não sei se vocês já ouviram falar, porque muitas vezes a gente ouve falar, o que é a teoria do Labeling Approach, do etiquetamento? É a rotulação do criminoso, com aquela chancela de criminoso, estigma, sociedade, mas ela não nasce aí, tá, pessoal? Os principais expoentes como Erving Goffman, Edwin Lemert e Howard Becker, inspirados por Durkheim, a teoria do Labeling Approach, ela nasce de acordo com 3 etapas, tá? A teoria do Labeling Approach. Ela vem da primeira etapa, que é a criminalização primária, depois a criminalização secundária e a terciária. E a gente vai fazer aqui um fechamento de tudo isso para vocês entenderem de onde saiu a teoria do Labeling Approach. Então, o que é a primeira etapa do etiquetamento ali, da estigmatização, de acordo com a teoria do Labeling Approach? A primeira etapa é a criminalização primária. Ou seja, o processo de estigma discriminatório, ele nasce na criminalização primária, que é a criação das leis. Então, lá no nosso Congresso, pessoal, quem cria as leis? Uma classe dominante, uma elite. Então, essas leis, elas vão proteger um grupo elitizado e dominante, proteger os interesses individuais desse grupo, tá? Criando normas incriminatórias, ou seja, subjugando outras classes. Então, a teoria do Labeling Approach já diz que a discriminação já nasce aí, na criminalização primária da norma, tá? Partindo para a segunda etapa, a criminalização secundária, então, quem que aplica a criação das leis? As instituições vinculadas ao Estado. Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, tá? Sistema penitenciário, tá? Polícia Penal, e até pela imprensa, né? Então, assim, depois que criam as leis, quem que aplica de fato essa lei? Essas instâncias vinculadas ao Estado, controle social formal, certo? Então, aqui, acaba tendo outro tipo de discriminação. E, por fim, a terceira etapa, a criminalização terciária, os próprios indivíduos que são condenados, o próprio sistema penitenciário rotula aquele indivíduo interno como criminoso, recebendo cancela, tá? Bom, então, dentro de todas essas etapas, a gente consegue chegar nessa definição de Edwin Lemert, do desvio.
Que o desvio, o que que é? O desvio primário e o desvio secundário. O que que trata do desvio primário? O desvio primário é a própria conduta criminosa. É o próprio crime, a conduta desvirtuada, a primeira conduta desvirtuada. Ah, eu vou furtar esse copo. Ponto. Esse é o desvio primário, furtei. Tá? Se dá por qualquer necessidade, a gente não sabe. Porque são biológicas, psicológicas, sociais, mas tá? Esse é o desvio primário. E o que é o desvio secundário? Aí sim a gente tem a rotulação, que a gente fala superficialmente do Labeling Approach. Aqui é o que a maioria das pessoas dá como definição, né? Que é o desvio secundário, que é a inserção daquele criminoso no mundo delituoso com a reincidência criminal, partindo da rotulação e etiquetagem. Então eu furtei, fui preso. Aí a sociedade vai falar, aquele cara é criminoso. Aquele cara é criminoso. Ah, já que eu sou criminoso, então eu sou rotulado, etiquetado, eu vou me reiterar na conduta criminosa. Aí você vai incorrer num desvio secundário, que é você assumir aquele papel, né? De fato considerado como criminoso, não havendo outra alternativa, você vai permanecer no crime. Então vocês viram como todas essas etapas foram fundamentais para chegar no que a gente conhece como teoria do Labeling Approach, que nada mais é que o desvio secundário, tá? Vamos lá. Então, aqui a última etapa, né, no desvio secundário, aquele indivíduo criminoso, ele mergulha naquele papel criminoso. Então, ele não vê outra alternativa a não ser mergulhar de cabeça, né, naquele papel, aquela chancela, naquele estigma de criminoso que a sociedade colocou nele, tá? A própria sociedade, controle, as instituições vinculadas ao Estado ou o círculo de amizade dele, tá? Então, ele continua, e é o último estágio do etiquetamento, tá? Então, ele mergulha na conduta criminosa e assume o papel. Pessoal, uma resposta, isso aqui é uma resposta muito, muito complexa, tá? Mas se perguntarem o que é a teoria, que traz a teoria do Labeling Approach, do etiquetamento, você pode falar que a teoria do Labeling Approach, ela é um resultado, tá? Ela é um resultado, uma consequência dos processos de criminalização, não precisa entrar nos processos, tá? E que, ao fim desse processo de criminalização, o indivíduo tem um desvio da sua conduta, o desvio secundário, assumindo aquele papel, aquele estigma de criminoso, aquela chancela que ele tem de sociedade, e ele vai reincidir no crime porque ele não vê outro meio e outra saída a não ser continuar na conduta criminosa, uma vez que a sociedade não aceita ele mais como uma pessoa legítima, né? Mas, basicamente, o que vocês responderiam, tá? Que é a resposta ao estigma, a chancela, né, a rotulação que esse indivíduo recebe pelo seu desvio primário, né, pela conduta criminosa dele, tá? Eu só estou explicando para vocês aqui de uma forma mais abrangente, porque essa teoria cai muito, tá, pessoal? Essa teoria cai muito. Então, eu quero que vocês tenham como enriquecer a resposta de vocês. Mas se vocês não se sentirem seguros, pessoal, faz o arroz com feijão, beleza? Tá? Não quero confundir vocês. Perfeito, vamos lá, pessoal. Criminologia cultural, deixa eu ver que horas são. Deixa eu ver quanto que fala. Não, acho que dá para a gente continuar mais uns 40 minutos. Vocês aguentam aí mais uns 40 minutos? Tá, então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Criminologia cultural. Pessoal, criminologia cultural é uma das criminologias, das definições, criminologia cultural de mídia, né? É mais chatinha de você conseguir fazer um fechamento, né? Porque ela é muito abrangente. Foi muito perguntada na prova oral passada. Acredito que não caia muito nessa, mas, né, a gente tem que estar preparado. Um dos expoentes foi Jeff Farrell e Jock Young também, tá? Eles traz a criminologia cultural. Resumidamente, tá, pessoal? A criminologia cultural, ela fala que o crime, tanto o crime quanto os mecanismos de controle social, eles são frutos de cada região, de cada cultura, né? Então, daí, a gente tem a necessidade de entender as imagens, representações simbólicas, significados das subculturas, os valores culturais da sociedade, né? Analisar o papel da mídia também, a criminologia cultural, a influência dessa mídia na criminalidade ou na não criminalidade, na prevenção, né? Porque a mídia exerce um papel fundamental. Então, a criminologia cultural, ela fala que o crime ele é decorrente da cultura de cada região, da grande influência da mídia,
né? E como a sociedade encara um crime, entendeu? Como ela entende um crime. Um crime aqui pode ser diferente de um crime num país em que a criminalidade é maior, entende? A cultura, ela vai entender isso. Imagina você na Suíça cometendo um crime. Como que a sociedade vai enxergar isso? Diferente, né? Da gente ver aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê um crime, sei lá, por minuto, né? Então a gente, até a cultura, a nossa sociedade encara o crime de outra forma. Então todos esses fatores são relevantes para a criminologia cultural, para poder explicar o crime, tá bom? Pessoal, aqui, por que que eu deixei, vou deixar, eu acho importante, criminologia racial e criminologia feminista ou teoria feminista, eu acho muito importante eu perder um pouco de tempo, porque a minha arguição da prova oral foram duas perguntas sobre criminologia racial, basicamente. E quanto mais eu falava, a arguidora mais gostava, ia puxando e ela ficou nisso, tá? Então, eu acho, por que que eu acho que é importante saber? Porque são assuntos que estão na pauta, tá, atualmente. Tanto a questão das mulheres, quanto questões de raça, de étnica, né, tá? Inclusive, tá, a criminologia racial, ela não se limita à questão de racial, tá? Ela também, ela estuda a questão étnica, beleza? Então, vamos lá. O que que a criminologia racial, ela traz, pessoal? Ela afirma, categoricamente, que a maioria das escolas criminológicas são racistas. Mas por quê que ela fala isso? Porque a grande maioria das escolas criminológicas consideravam os negros, né, como potenciais criminosos, pessoas negras como criminosas. E também consideravam racistas quando as teorias não abordavam questões de raça. Ou seja, quando elas não consideravam questões de raça, quando tratavam do tema de criminalização, a teoria, a criminologia racial achava um absurdo, porque tinha uma relevância, tinha que ser abordado isso. Então, eles defendiam veementemente que a criminologia positivista de Lombroso, que foi o marco de ciência criminológica, que era extremamente discriminatória a criminologia positivista. Lembra que eu falei que a criminologia positivista considerava os negros e indígenas não passíveis de civilização? Então, criminologia racial achava isso aí um absurdo, claro, né? E com razão. Então, o que a criminologia racial trouxe, né? Como objetivo? Influenciar onde? Na seletividade do sistema penal brasileiro, ou seja, pô, a gente sabe que tem uma seletividade no sistema penal, porque a grande maioria das pessoas encarceradas são negras, ou são de outras raças, né? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil uma miscigenação muito grande, ou uma migração muito grande de outros países, né? De pessoas de outros países. A gente vê lá na área centro, a gente tem boliviano, tal, tal, tal. Então, tem uma seletividade no sistema penal por pessoas de outras raças, de outras etnias, tá? E eles também querem buscar a resolução do encarceramento em massa dessas pessoas, tá? E acabar com o estereótipo, com a construção do estereótipo de negros e outras raças como potenciais delinquentes, tá? Então, a criminologia racial, ela tem esses anseios, ela tem essa bandeira, essa luta, então ela traz isso. Mas o que que a gente falaria da criminologia racial? Só fazer um fechamento. A criminologia racial, ela entendia que a grande maioria das escolas da criminologia são preconceituosas e discriminatórias, por considerar pessoas negras ou de outras raças como potenciais criminosos, e busca trazer mudanças na seletividade do sistema penal, a diminuição do encarceramento em massa e a desconstrução do estereótipo de negros ou de outras raças como potenciais criminosos. Tá? Em que pese, né, isso aqui é um detalhe, a criminologia racial ser fruto da teoria crítica, ela se aproxima muito da teoria do etiquetamento, né? Porque ela diz que os indivíduos negros e de outras raças são rotulados como potenciais criminosos, tá bom? Bom, teoria queer também é uma pauta que está em grande discussão atualmente, né? Também é importante. Queer, né, de Judith Butler, a palavra queer quer dizer esquisito, né? E esse era um termo utilizado nos Estados Unidos para xingar os homossexuais, tá? Então era um termo preconceituoso, discriminatório, tá? Então, quais são as pautas da criminologia queer? Identidade de gênero e a questão da heteronormatividade.
associa o quê? A violência contra homossexuais e os crimes por motivação homofóbica. Então, as violências, a heteronormatividade, né, a construção dessa heteronormatividade, chamada também de violências heterossexistas, elas são classificadas da seguinte forma, tá, pessoal? A criminologia queer traz a violência simbólica, que é a próprio menosprezo e inferiorização do homossexual, tá? A violência das instituições, ou seja, os meios vinculados do Estado, a tal do perfilamento policial, né? Ou seja, o perfilamento policial, ele trazia ali, vou abordar aquele transexual porque geralmente os transexuais cometem crimes, sabe? Então, a violência das próprias instituições vinculadas ao Estado, e, por fim, a violência interpessoal, que é a própria agressão, insultos contra homossexuais. Então, trouxe esses 3 itens como importantes de serem observados, de grande ocorrência na sociedade, né? Violência simbólica, violência das instituições e a interpessoal, tá? Vamos lá. Dentro da teoria queer ainda, pessoal, a gente tem a interseccionalidade na criminologia queer. Resumidamente, pessoal, o que a criminologia queer fala? Que o perfilamento, a seletividade do sistema penal, ele não traz só a questão do ser homossexual, a questão do gênero. Também traz uma interseccionalidade preconceituosa. Ou seja, porque geralmente uma mulher negra homossexual é vítima da seletividade penal, entende? Então, não é só questão de raça que é considerada. Eles falam que outras questões discriminatórias são ligadas concomitantemente para aumentar a seletividade e a marginalização dessas pessoas, tá? Então, a interseccionalidade trouxe isso, que não é só analisar seu gênero, é analisar sexualidade, raça, classe social, tá bom? Então, é isso. Geralmente, por exemplo, eu até colocou um exemplo aqui, uma mulher lésbica, negra, gênero, sexualidade e raça. Pode ser mais alvo de um perfilamento policial, tá? De uma abordagem policial. Bom, o que traz ainda na criminologia queer é esse termo pinkwashing. Pessoal, nada mais é pinkwashing que né, as empresas ou o governo que se aproxima dessas causas no intuito de falar, não, nós defendemos, nós somos politicamente corretos, mas, na verdade, só quer o engajamento, né? Só quer o bônus dessa situação. Em verdade, eles não estão preocupados com a causa. Então, o pinkwashing nada mais é que você se aproximar de uma causa de forma não verdadeira, né? Só para colher os frutos disso, mas, em verdade, eles não estão preocupados com o resultado disso. E só em levantar a bandeira e falar que apoia, tá? Assim, o pinkwashing serve para o greenwashing lá no final também, que vocês vão ver. Teoria feminista. Principais expoentes, Carol Smart e Pat Carlin, tá? Com a obra Woman, Crime and Poverty, tá? Então, a gente tem aqui que a teoria feminista tem como pauta igualdade entre homens e mulheres, acabar com o papel machista imposto pela sociedade e, por fim, acabar com a questão da objetificação da mulher, que a sociedade traz isso muito, né? Essa questão do sexismo institucionalizado, tá? Evidenciando a violência contra as mulheres, desde a criação das leis até a respectiva aplicação delas, tá? Então, pessoal, aqui a teoria feminista, ela traz isso, né? O menosprezo, a mulher, ela é uma vítima, né? Na condição de menosprezo do sexo feminino, uma sociedade patriarcal, machista. Então, a teoria feminista, ela coloca tudo isso como pontos importantes e relevantes para a mudança da sociedade, né? Tá? Então, outra questão importante, ela criminaliza e critica o aborto, né? A teoria feminista, porque ela defende que o aborto é um direito que a mulher tem, de decidir pelo seu corpo, né? Então, ela abomina a criminalização do aborto, né? E o ecofeminismo foi um movimento, tá, recorrente de exploração da natureza, né? Que eles fazem relação, uma visão do mundo mais sustentável unindo a luta feminista, tá? Basicamente foi isso. Foi objeto de prova oral, mas, tá, sinceramente, isso aqui pode deixar de lado, isso aqui também. A teoria da identificação diferencial, falei que havia suprimido, mas tá aí. A diferença dela para a associação, pessoal, é que nessa aqui o aprendizado da conduta criminosa não depende de comunicação pessoal. Ela pode ocorrer
independente de aproximação ou convívio, tá? Somente pelo fato de observar a conduta criminosa pode ser apreendida, tá? Pela mídia, por qualquer outro filme, qualquer outra questão que a gente possa observar. Alguma pergunta, pessoal? De boa. Pessoal, criminologia ambiental, tá? Por favor, não confundam isso com criminologia verde. O que eu já vi de um pessoal falando que criminologia verde e ambiental são sinônimos, isso aí é um sacrilégio, é um absurdo. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? São coisas totalmente opostas. A criminologia ambiental, ela estuda o ambiente em que o crime ocorre, tá? Então é considerado que é o lugar e o espaço em que o crime ocorre. Não se preocupa com quem praticou o crime, mas onde e como, tá? Então é a interação do espaço, do lugar na conduta delituosa. Então o que é visto na criminologia ambiental? Os alvos prováveis do crime, tá? Os lugares do crime, como ocorreu, o alvo alcançável, um criminoso motivado, tá? É aquela questão lá como a gente vai no mercado, por exemplo, a gente vê que as bebidas mais caras, box de maços de cigarro, fica trancado lá, né? Por quê? Porque aqueles produtos são alvos ali de furto recorrente. Então, eles trancam para evitar. Ali já diminui, ou seja, o alvo alcançável já não ocorre. Sim, tem relação com a escola de Chicago, tá? Tem uma relação com a escola de Chicago também, tá? Pessoal, teoria do efeito Lúcifer, tá? Que foram dois experimentos que ocorreram, experimento de Milgram e aprisionamento de Stanford, tá? Esse aqui eu não vou me prolongar, porque eu acho que vocês já devem ter o conhecimento, já devem ter estudado isso, mas em suma, tá? Em resumo, o que traz essa teoria do efeito Lúcifer? Por Philip Zimbardo. Que, a depender do papel desempenhado por cada pessoa, do poder que essa pessoa tem, essa pessoa pode invocar seu pior lado, tá? Agindo com extrema violência e maldade. Então, o efeito Lúcifer vem disso, que nesses experimentos foi observado que, dependendo do papel desempenhado ou da determinação que aquela pessoa recebia, ela podia invocar o seu pior lado, o lado mais maldoso dela. Então, a teoria do efeito Lúcifer é isso, tá bom? Teoria da graxa sobre rodas. O que diz a teoria da graxa sobre rodas? Eu gosto de colocar ali coloquei, né, a imagem do Maluf, porque é o resumo dessa teoria. Eu roubo, mas eu faço. O que essa teoria da graxa sobre rodas, né? Que a graxa seria a corrupção, né? Mas ela traria uma celeridade para a burocracia do mundo da administração pública, né? Do Estado. Então, algumas condutas, práticas corruptas trariam uma certa celeridade. Portanto, faz essa alusão, né, na graxa, que é a corrupção, fazendo a máquina pública funcionar mais rápido, tá? Vamos burlar um contrato de licitação, vamos fazer aqui é mais rápido. Pô, mas vai trazer uma celeridade. Se é restrita só para a parte de política pública, eu acredito que não, tá, Paulo? Eu acredito que isso aí pode ser amplamente utilizado em outros exemplos do nosso cotidiano, tá? Mas foi analisado nessas práticas corruptas, tá? Vinculado com a administração, beleza? Mas pode ser aplicado perfeitamente a outras realidades, tá bom? E a teoria da bola de neve é justamente o oposto da teoria da graxa sobre rodas. A teoria da bola de neve fala que você, permitindo uma conduta criminosa, ela só vai tornar outras condutas criminosas, só vai fomentar outras condutas criminosas. Então, em nenhuma hipótese, uma conduta ilícita deve ser justificada, tá? Então, faz essa alusão à bola de neve, vai só aumentando o problema, né? Então, absolutamente contrário à outra teoria. Teoria do mimetismo, né? Que é a imitação da conduta criminosa também, parecida. Então, são muitas teorias, né, pessoal? Elas se relacionam e tem muitas referências parecidas, né? Parecida com a identificação diferencial, né? Teoria da bomba relógio, que essa teoria não é admitida no Brasil, que ela trazia a possibilidade de tortura em determinados casos, né? Por exemplo, para salvar a vida de algumas pessoas.
você utilizar da tortura contra um criminoso, tá? Pessoal, chegando na vitimologia. Deixa eu ver que oração, 9h30. Eu não sei quanto que tem, se tem muito ainda. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra aula, tá, pessoal? Acho que eu vou acabar a vitimologia, a gente para por hoje, senão vai ficar muito extenso aí pro pessoal. Você já deve estar cansado. Ou acabando a vitimologia, a gente consegue retornar no outro momento, tá bom, pessoal? Pode ser assim para vocês? Então, bora lá. Pessoal, vitimologia. Tá. Então, o que é a vitimologia? É a ciência que se ocupa da vítima e da vitimização, tá? Cuja existência de menos vítimas na sociedade. Isso são os objetivos da vitimologia. Pessoal, aqui está escrito, a vitimologia é uma ciência tal, Benjamin Mendes. Tá, mas para a, o entendimento majoritário da criminologia, a vitimologia, ela não é uma ciência autônoma, tá? Ela é um sub-ramo da criminologia, como eu falei no começo, tá bom? Então, tem 3 fases históricas, né, da vítima. Protagonismo, que é a vingança privada, a Idade de Ouro, onde a vítima tinha aquele direito, ostentava o direito de punir o criminoso diretamente. Depois, o Estado falou, não, esse direito é meu. A vítima vou colocar em polo passivo, não vai ter mais ali a atribuição dela de punir, quem pune é o Estado, eu tenho o direito de punir, o Estado tem. Então, a vítima foi colocada de lado, neutralizada. Então, veio o período de neutralização da vítima, ou seja, a vingança pública. O Estado tinha o direito de punir. E, por último, a gente tem o redescobrimento da vítima, período humanista. Por quê? Porque nesse redescobrimento a vítima voltou a ter relevância. Por quê? Por conta dos episódios de macrovitimização pós Segunda Guerra Mundial, tá? Então, em resposta a esse episódio de macrovitimização, houve a necessidade de trazer essa relevância novamente para as vítimas e, nesse período, houve a criação, né, das Nações Unidas, Declaração dos Direitos Humanos, a origem da vitimologia com Benjamin Mendelsohn, tá? Que é o pai da vitimologia, e alguns trabalhos de Hans Wollheitchen, tá? No Brasil, quem foi o expoente importante da vitimologia? Edgar de Moura Bittencourt, tá? Foi responsável por difundir a vitimologia no Brasil. Tá? Então, conceito de vítima, né? Vítima é como todo ser humano que é prejudicado de alguma forma, né? Seja pelos próprios atos, ações de outrem ou pelo acaso. Tá? Pessoal, vitimologia, ó, é um ramo da criminologia que estuda a vítima sob os pontos de vista psicológicos, sociais, tá? E tem como objetivo, foi pergunta de prova oral minha, tá, pessoal? Candidato, quais são os objetivos da vitimologia? Tá? Aliás, da vitimodogmática também, né? Perguntaram, mas da vitimologia perguntaram. Eu falei, excelência, a vitimologia tem como objetivos a diminuição do número de vítimas, e assim como a vitimodogmática tem como objetivo a contribuição, o estudo da contribuição da vítima no fenômeno criminal, o que impacta, excelência, assim, na dosimetria da pena também. Eu dei essa resposta e tirei 100%, tá? Pelo que eu vi na minha nota. Mas, entendeu? Qual que é o objetivo da vitimologia? Diminuir a quantidade de vítimas, por isso que ela estuda a vítima, e analisar o papel da vítima no fenômeno criminal, tá? Então, aqui já contribuição da vitimologia, compreensão da dinâmica interação vítima-criminoso, tá? Isso é importante. Prevenir o crime, tá vendo? Previne o delito, ou seja, diminuir a quantidade de vítimas. Vítima dogmática, aqui que eu havia falado também, o que faz a vítima dogmática? Ela analisa a contribuição da vítima, tá? Mas na dosimetria, nas fases de dosimetria da pena. Se vai ser uma dosimetria, como que vai ser imputada essa pena, de acordo com aquela vítima, né? Então, a vítima dogmática traz isso, tá? Aqui já foi falado. Quais são os processos de vitimização? Isso aqui é importante, tá? O intervitimae. Então, o que a gente precisa saber aqui, pessoal? Quais são as fases do intervitimae? Intuição, atos preparatórios, início da execução, consumação ou tentativa, tá bom? Bom, a vitimologia. Vamos falar de vitimização direta. Então, pessoal, vitimização direta é gênero, beleza? Que é dividido esse gênero, a gente tem as espécies. Isso, pessoal, ali é o caminho da vítima, tá? Não é o iter criminis, a gente está falando do iter vitimae. É o caminho que a vítima percorre até chegar no crime, tá? Intuição, então ela vê que pode ser vítima. Atos preparatórios, ela se coloca numa situação de disposição. A início da execução, puta, ela já foi ali, teve a chave do carro
tirado da mão dela. Execução, o indivíduo tira ela do carro. Consumação, levou o veículo. Entendeu? É basicamente isso. Tá? Então, são as fases que a vítima passa até sofrer o crime. Ou tentar. Pessoal, então, vitimização direta é gênero. Quais são as espécies da vitimização direta? Primária, secundária, terciária e quaternária. Tá? São 4. Vitimização primária, pessoal. Isso aqui eu acho que vocês já estão craques em saber. Então, são os efeitos diretos da conduta criminosa. Exemplo, uma mulher que sofre um crime contra a sua, um crime de estupro. Qual que é o sofrimento direto daquilo? O dano à sua própria dignidade sexual, né? Os danos físicos e o dano à sua dignidade. Os danos diretos da conduta criminosa, vitimização primária. Secundária, essa aqui não é que cai, despenca, né? Isso aqui, então, a gente tem que saber, pessoal. Vitimização secundária, sobrevitimização e revitimização. Os sinônimos, tá? A gente tem que estar craque nisso. Vai cair? Vai cair. Por quê? Porque isso aqui é pergunta fácil, tá? Então, o que é a vitimização secundária? Nada mais é que são aquelas etapas desnecessárias, reiteradas, tá? Invasivas que a vítima passa no sistema de persecução criminal, ou seja, desde a condução dela para a delegacia até na fase de processo, tá? Na fase da ação penal. Então, na investigação, mais ação penal. Então, são aquelas perguntas reiteradas sobre o que aconteceu, colocando aquela pessoa numa situação vexatória de esclarecimento desnecessário, né? Demasiado. Então, a gente tem que... Por que isso aqui é muito cobrado para nós? Porque a gente vai se deparar com isso no nosso dia a dia. Vocês, quando forem policiais, vocês vão pegar isso, pessoal, todos os dias. E quando a gente pegar, a gente tem que lembrar disso. Isso aqui não é só sobre criminologia. Isso aqui é sobre a nossa conduta no dia a dia, com o intuito de minimizar aquela dor, minimizar aqueles danos àquela pessoa, tá? Então, a gente tem que, por exemplo, você está com seu parceiro, você já perguntou para a vítima o que aconteceu? Por exemplo, uma vítima contra a dignidade sexual. Seu parceiro não vai perguntar de novo. Você se concentra em conversar com a vítima e passar as informações para a autoridade, tá? Então, isso já diminui e minimiza o impacto para aquela vítima, tá bom? Vitimização terciária, tá? Essa aqui também caiu bastante. Quais são os sinônimos? Vitimização por omissão, pelo fator estigmatizante também, tá? Pessoal, aqui tem um detalhe, tá? Então, o que caracteriza a vitimização terciária? Omissão, falta de amparo e humilhação, não só pelo círculo familiar, mas pelos órgãos vinculados do Estado, pelos órgãos estatais, tá? Não só pelos amigos, família. Pode perguntar, Matheus. Espera aí que não apareceu a mensagem inteira. Pode abrir o áudio e perguntar, que eu tô com a janela minimizada. Foi uma dúvida que apareceu hoje na banca que a gente fez, e a pergunta foi assim, foi mais ou menos assim, que a vítima foi maltratada na delegacia ao ir relatar o crime que ela sofreu. E qual que era a vitimização nesse caso, né? Eu entendo que a resposta para isso seria que ela sofreu uma vitimização terciária, igual você está falando. Mas daria para falar também que, ao ela ir relatar, ela sofreu a secundária porque ela teve que contar o crime? Ou a resposta mais segura seria falar só a terciária? Boa pergunta, Matheus. Vamos lá, vamos analisar esse caso concreto. Trata-se, a resposta é vitimização terciária, eu vou explicar o porquê. A secundária, ela só é caracterizada quando os procedimentos são reiteradamente desnecessários. Ué, você chegou para noticiar um crime, você teve que falar porque você é obrigado a falar, né? Agora, se eu falo para o escrivão, aí vem a pessoa da limpeza e pergunta para você de novo, aí você conta. Aí vem o delegado, você conta. Aí depois o delegado sai do plantão, você tem que contar para outro delegado. Aí é outra história, entendeu? Agora, você tem que noticiar uma vez, isso aí é absolutamente normal e necessário para você informar o crime, né? Para você dar notícia do seu crime ou do que aconteceu com você. Então, não se trata de vitimização secundária, tá? Beleza? Isso aí é vitimização terciária, porque você não teve amparo, tá? Foi humilhado pelos órgãos estatais. Perfeito, Matheus?
Fechou. Então, vamos lá. Então, por que também é chamado por fator estigmatizante, tá? Porque tem essa questão do estigma que você fica, né? Muitas vezes você sofre um crime contra a dignidade sexual, você não tem amparo do Estado, dos familiares, começam a te colocar uma rotulação, mas a menina contribuiu, você viu o que ela fez? Aí você começa a ser julgado pelo próprio círculo de familiares, né? Social teu. Então, também é denominado vitimização por fator estigmatizante. O que isso acarreta? Aumento de cifras negras, tá? Porque a vítima deixa de noticiar, deixa para lá, né? Pessoal, vitimização quaternária. Por que ela ainda é uma vitimização direta? Porque quem que vai sentir o medo? Eu. Se eu vejo uma notícia que naquele lugar só está tendo assalto, está tendo homicídio, e eu tenho medo de passar naquele lugar, eu fico amedrontado, eu sinto essa sensação. Então, eu sou afetado diretamente por aquela notícia. Então, a vitimização quaternária, ela é caracterizada a partir do medo e insegurança psicológica, tá? Então, por que ela é direta? Porque eu sou, tá? Diretamente atingido. Agora a gente vai para a vitimização indireta. Então, quem sofre o crime é uma outra pessoa. Por exemplo, um familiar teu. E quem sofre, você. Mas por um crime de um terceiro, tá? Por exemplo, você tem uma filha, uma irmã que sofreu um crime contra a dignidade sexual. Você, como pai dela, por exemplo, você vai se colocar como vítima dessa situação. Você vai sofrer muito por isso, tá? Então, é uma forma de vitimização indireta. Outras pessoas sofrem pelo crime que você sofreu, tá? Pessoal, heterovitimização. Tá? Então, a gente falou da direta, que tem as espécies, a indireta e a heterovitimização, que nada mais é a hetero, que é a síndrome de Oslo, né? Que explica isso. Heterovitimização é aquele sentimento de autojustificação, de autorrecriminação pelo crime que você sofreu. Você busca justificativas para falar assim, não, eu mereci sofrer aquele crime. Então, a heterovitimização é você buscar explicações para o cometimento daquele crime, né? Buscar motivos que justifiquem você ter sofrido aquele crime. O que muitas vítimas de abuso, né? De violência doméstica sofrem atualmente, né? Vitimização difusa, tá? Então, o que é a vitimização difusa? Não tem uma vítima determinada. Quem sofre é a coletividade, crimes ambientais, crimes contra a relação de consumo, né? Produtos contra a economia popular, produtos contrafeitos, né? Então, é uma coletividade que sofre, né? Vitimização coletiva. Você viu como são termos ali que causam confusão? Mas a difusa é isso, ou seja, é a coletividade com a vítima. A vitimização coletiva, por mais que tenha esse nome coletiva, ela refere-se a um grupo, tá? Que foi vitimizado por algum motivo, historicamente, e hoje em dia, pessoas pertencentes àquele grupo, ou seja, descendentes, ainda sofrem uma certa perseguição e são vítimas por conta disso, né? No caso dos judeus, que foram vítimas, né? Nos episódios de macrovitimização da Segunda Guerra, hoje em dia ainda tem essa questão desse grupo. Então, a vitimização coletiva só pelo fato de você pertencer àquele grupo, tá bom? A vitimização subjetiva é muito difícil de ser cobrado, tá, pessoal? Mas está lá, se vocês quiserem acessar o material completo, depois vocês conseguem ver. Pessoal, o que é a desmaterialização da vítima? Nada mais é que os crimes que atingem a coletividade. Por que a desmaterialização da vítima? Porque não tem uma única vítima. Quem é vítima é a coletividade, tá? Por isso que eles falam que a vítima é desmaterializada. Não é que não tem vítima, é porque todos são atingidos coletivamente, né? Ou seja, crimes que contra o meio ambiente, tá? Que vão atingir a coletividade. Bom, vitimização do vicário e vitimização vicária. Tá, pessoal, o que acontece? Nesse aqui, a vitimização ocorre da seguinte forma. Você testemunha um episódio ali de dano, um episódio traumatizante, essa é a palavra, tá? Um evento traumático. E aquele evento traumático passa a te trazer episódios de crises de ansiedade, tá? Como se você tivesse vivenciado aquilo, mas você não vivenciou. De fato, você presenciou, pode ter passado uma experiência, e aquilo te trouxe uma carga que você começa a se vitimizar depois, como se você tivesse sofrido aquele dano, tá? Então, a vitimização vicária é essa.
Pessoal, tendência de criminalização da vítima. É, é isso, tá? É a questão lá que a gente traz muito esse exemplo dos crimes de violência doméstica ou familiar, tá? Então, a tendência do agressor é criminalizar a vítima. Falar, não, mas ela tá errada, ela pediu. Ah, eu agredi ela porque ela me desobedeceu. Sim, sim, tá ligado, Paulo, com a neutralização, tá? Com a questão que eu falei da neutralização da teoria do consenso lá, tá? Então, a tendência de criminalizar a vítima, tá? Ela teve que merecer, ela pediu, sabe? Perfeito, tá? Vitimologia corporativa, teve essa questão na nossa prova discursiva, se eu não me engano, né? Da fase de investigador. Então, o que que a vitimologia corporativa ela traz, ou empresarial? Ela traz o estudo da vítima no âmbito empresarial, né? Corporativo. Qual que é o objetivo? Redução das vítimas desse contexto, né? Essas questões de responsabilidade moral da empresa, práticas restaurativas, né? Essas questões de ampla divulgação desse tipo de crime que ocorre, com o intuito de diminuir e combater assédios, tá? Violências praticadas nesse âmbito. Pessoal, aqui a gente chega na classificação de Mendelssohn, tá? Que é o pai da vitimologia. Falamos muito de Mendelssohn, não vou me prolongar falando sobre ele, sobre esse expoente, que é o principal expoente da vitimologia. Aqui a gente tem as classificações da vítima de Mendelssohn, tá? Acho que alguém tem alguma dúvida nas classificações? Eu vou passar bem rápido, tá, pessoal? Bem rápido, porque acho que é muito tranquilo. Vítima completamente inocente ou vítima passiva, ela não tem contribuição alguma para o fenômeno criminal, tá, pessoal? Tranquilo. A menos culpada que o criminoso ou por ignorância, ela tem, por menor que seja a contribuição dela, ela tem a contribuição, tá? Ela atrai de alguma forma o evento criminoso para si. Ostentar objetos de valor, passar em locais perigosos, tá? Não justifica, mas ela tem uma contribuição. A tão culpada quanto o delinquente, ou bilateral, é aí que a gente tem a tal da torpeza bilateral. Se não tivesse a conduta da vítima e a conduta do criminoso em pé de igualdade, o crime não ocorreria. Então tem que ter a torpeza bilateral, o ato bilateral dos dois. Dos dois não, foi pleonasmo, né? O ato bilateral, tanto da vítima quanto do criminoso. Então, o estelionato, ele não ocorreria se a vítima não entregasse, entendeu? Então, a gente tem a importância igual, tanto do criminoso quanto da vítima. Por isso que é tão culpada. Vítima mais culpada, que o delinquente, provocadora ou vítima ativa. É aquela que provoca a conduta criminosa, né? Aquele clássico exemplo, né, do criminoso que pisca para o pai de uma vítima, da filha que está morta lá, e o pai, impelido, sob emoção, após injusta provocação, vai lá e mata a vítima, né? Então, aquela vítima, ela provocou aquela conduta, beleza? E, por último, vítima unicamente culpada, pseudo-vítima, simulador, agressor imaginário. Nesse caso, não há crime, tá? Porque aquela vítima, ela foi única e exclusivamente responsável por aquela conduta, tá? O clássico exemplo da vítima de roleta russa, ou a vítima que atravessa a rua sem olhar, no meio da avenida, tá? Ou se joga na frente de um veículo, por exemplo, não teve como evitar, tá? Então, aqui, Mendelsohn classifica em 3 grupos, tá? Vítima inocente, vítima provocadora e vítima agressora, tá? Mas são grupos. Hans Wollheitchen, sim, sim. Vítima falsa. Só que é outra classificação, né? Acho que é vítima falsa de Guglielmo Gugliotta, a classificação dele. Ah, não, vítima falsa é outra, pessoal. Isso, exato, Paulo, exato. A falsa é exatamente, ela se vitimiza para poder ter algum benefício. É a vítima falsa. Pessoal, classificação de Hans Wollheitchen, tá? Ele que trouxe a frase, se há criminosos natos, é evidente também que existe vítimas natas. Então, ele que trouxe aquela definição de vítima nata, que é aquela vítima que ela tem uma conduta que sempre provoca o crime, aquela pessoa briguenta, que sempre discute no trânsito, pessoa estressada, tá? Pessoa que não que tem um pavio curto. Então, essas daí são as vítimas natas, tá, pessoal? Aqui eu também não vou me estender na classificação de Russell Rate, pessoal, porque eu acho que foi pouco cobrada, tá? Mas, tá aí, leiam, pessoal, que eu não vou me estender muito, tá? Porque eu acho mais importante
a definição de Benjamin Mendelssohn, tá? Outras demais classificações de hate, vítima imune, tá? Também vítima acidental. Aqui eu vou falar um pouco, tá? Porque é importante por conta da nossa atuação. Vítima indefesa, tá? Uma classificação de hate. Porque tem a ver com o nosso, inerente à nossa função, tá? Negligenciadas são aquelas negligenciadas e abandonadas pelo Estado. Ou seja, não tem auxílio quando procuram, né? São vítimas de corrupção passiva, violência institucional, abuso de autoridade, tá? Então, quando a gente viu a vitimização terciária lá do Estado, aquela é uma vítima indefesa, tá? Aqui são classificações de Guaraci Moreira Filho sobre a vítima, tá? Vítima da política social, ou seja, aquelas negligenciadas pelo poder público, tá? São denominados crime branco, né? Ou seja, o governo, a ausência de políticas públicas é uma forma de crime, né? De vitimar pessoas. Vítima inocente, ó, não contribui para o fato defeituoso. São classificações diferentes, mas muitas vezes abordam o mesmo tipo de vítima, tá, pessoal? A vítima atuante, essa foi perguntada também para a oral, que é a inconformada, é aquela vítima que não quer saber, ela quer recorrer, ela recorre a todas as instâncias formais para resolver o problema dela enquanto vítima, tá? Ela busca todos os meios de justiça, contrata advogado, comparece em todas as fases da persecução penal, vai até o fim, né? Que ela está inconformada mesmo com a situação. Então, ela busca a sua justiça, né? A vítima nata, assim como falei da classificação de rating, é aquela que tem um comportamento agressivo, personalidade insuportável, ela contribui de uma forma para o crime. Pessoas que brigam no trânsito. Vítima omissa ou ilhada são aquelas lá que vivem à margem da sociedade, tá? Dependentes químicos, usuários, moradores de rua, usuários de drogas, né? Dependentes químicos, e delinquências instrumentais, prostituição, tá bom? Pessoal, aqui, a gente, no fechamento, a teoria da periculosidade vitimal é o que o Hans von Heydt falou da vítima nata. Pessoas briguentas, que provocam, que descuidadas com pertences, tá? E o que seria potencial receptividade vitimal? Pessoal, potencial receptividade vitimal é sinônimo de vítima latente. Quem são as pessoas que são vítimas latentes? Pessoal, todas as pessoas que são elencadas em leis especiais. Crianças, adolescentes, idosos, mulheres, tá? Por quê? Porque essas pessoas, esses grupos vulneráveis, têm maior probabilidade de se tornarem vítimas, porque elas têm alguma fragilidade, tá? De acordo com o que a sociedade entende, tá? Então, crianças têm uma certa fragilidade, mulheres têm uma certa fragilidade em comparação à força física dos homens, então elas têm que ser amparadas por alguma lei, tá? Idosos, pessoas idosas, tá? Pessoas deficientes. Então, são pessoas que são propensas a se tornar vítimas, tá, pessoal? Então, aí que vem o termo vítimas latentes. Elas recebem a condição de vítima com muito maior facilidade. Outro tipo, né, pela doutrina, vítima simbólica, é aquela vítima que foi vítima por uma determinada causa ou ideologia ou objetivo, né, e se tornou um símbolo devido à causa dela, tá? Maria da Penha, Luther King, o menino Henri Borel. Pessoal, chegamos nas síndromes. Vamos parar por aqui, a gente continua depois? Pode ser? Um show de bola. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Não sei se o Márcio está por aí. Não sei se o Márcio está por aí. Deixa eu ver se ele consegue parar para nós.